Olá pessoal, tudo bem? Pablo aqui chegando para mais um vídeo que na minha opinião é um dos mais importantes, né? Por quê, cara? Porque é de onde tudo começa, da mentalidade. Nós vamos falar aqui sobre 3 crenças, né? Crenças limitantes, ou seja, aquilo que a gente vem a acreditar e que atrapalha muito o nosso desenvolvimento em diversas áreas da nossa vida. Por exemplo, hoje nós vamos falar aqui, nós vamos exemplificar 3 níveis diferentes de profissionais da área técnica, né? Seja técnicos ou engenheiros, enfim, 3 diferentes níveis, né? E que esse tipo de comportamento, esse tipo de crença, né, que acaba fazendo com que a gente tenha alguns tipos de comportamento, prejudicam bastante o nosso desenvolvimento e o nosso sucesso profissional. Então, para quem não sabe, para quem está chegando aqui agora, eu sou Pablo Conceição, sou engenheiro, sou treinador, né, sou mentor de profissionais da área técnica, sejam profissionais no início de carreira, né, com pouca experiência, ou mesmo estudantes ainda, ou até mesmo aqueles já com um pouco mais de experiência e que precisam de um planejamento estratégico para poder traçar um caminho mais rápido até o seu objetivo. Então eu ajudo esses tipos de profissionais a conquistar seus objetivos. Vamos lá, imaginem 3 níveis de profissionais. Vamos falar aqui, por exemplo, um aluno de escola técnica ou de engenharia que está, por exemplo, próximo ali de se formar e está procurando estágio. Ele acaba conversando com alguns colegas, né, lendo algumas matérias em alguns lugares, e com a crença limitante que ele já tem dele mesmo, ele pega e pensa assim: poxa, só consegue estágio bom quem forma em universidades, né, faculdades, escolas técnicas federais ou públicas, né? Públicas, federais, estaduais, e não, no meu caso, ele, por exemplo, o aluno pensando que sou de uma escola particular. E o que acontece quando ele tem esse tipo de pensamento? Ele acaba acreditando nisso de verdade, e no que ele acredita nisso, ele se enxerga numa posição desprivilegiada, ou seja, aquele que formou numa instituição pública tem mais privilégio que ele, que vai formar numa particular. E aí entra o ciclo da realidade, que é o que a gente trabalha muito na nossa mentoria, o ciclo da realidade. O que é o ciclo da realidade? Aquilo que eu vejo, eu crio. Se eu enxergo, né, se o aluno enxerga que ele tem menos chance porque ele está formando numa instituição particular, para ele já considera que ele tem menos chance. Então, se ele considera que ele tem menos chance, ele deixa de tentar aqueles melhores estágios que ele está lá, né, sonhando e tudo, porque ele acredita que o outro tem mais chance, é mais privilegiado que ele. No que ele deixa de tentar, acontece realmente aquilo que ele tá imaginando. Ele não vai conseguir, porque ele deixou de tentar, porque ele acreditou que não seria possível, deixou de tentar e realmente não foi possível. Então, de fato, acabou sendo uma verdade, porque aquela crença que ele tinha de que não era possível acabou se concretizando, porque ele não teve a ação, ele não foi proativo em tentar fazer com que o resultado fosse diferente. Ele simplesmente deixou que essa crença limitasse as ações dele e, de fato, nada aconteceu. Ou seja, aquilo que ele acreditava, ele acabou agindo daquela forma e acabou se tornando a realidade. Esse é o ciclo da realidade. Então esse é o caso do aluno que está pensando, né, depois que se formar, está ali procurando, por exemplo, um estágio. Agora vamos imaginar um outro que se formou, fez um estágio, mas por algum motivo não ficou naquele estágio. Ele pega e começa a procurar um emprego, um primeiro emprego, ou entrar no mercado de trabalho, enfim. Ele pega e pensa: poxa, só consegue bons empregos aqueles profissionais que já são mais experientes, que já têm mais experiência. Eu não tenho tanta experiência, então não vou conseguir emprego bom, sequer vou conseguir trabalhar na minha área. Na medida, entra o ciclo da realidade de novo, a mentalidade dele. Na medida que ele enxerga, que ele acredita que, né, ele olha assim, acredita naquilo. Não, só consegue os empregos bons profissionais que já têm mais experiência. Ele deixa de agir proativamente para poder construir de alguma forma o que a gente trata, inclusive aqui, através de um planejamento estratégico legal,
passo a passo, colocar as ações dele em movimento ali para ele poder ir subindo um degrau de cada vez e aí, enfim, se encontrar naquela posição lá privilegiada como um cara que já tem alguma experiência e aí ele conseguir aquele objetivo, né, que ele tá lá mirando, ele faz o movimento contrário, ele deixa a crença limitante de que só vai conseguir um emprego bom o cara que já tem experiência. Ele fica assim, eu não vou mandar meu currículo para aquela vaga não, que eles dão oportunidade só para quem tem mais experiência. Ele não age, essa crença limitou o movimento dele, ele deixou de agir. O que aconteceu? Óbvio, se ele não tentou, ele não vai conseguir. Não existe um resultado diferente se você utilizar a mesma estratégia. Se você não tentou, o resultado é aquele, você não vai conseguir. Então, o ciclo da realidade dele foi aquela. Ele imaginava que só conseguiria um cara que tivesse mais experiência, deixou de agir e realmente ele não conseguiu. Ele acaba para ele, ou então ele tentou, mas não tentou com o afinco ali, com a determinação suficiente para ele conseguir. Ele acaba acreditando, aí tá vendo? Só consegue mesmo quem tem mais experiência. Aí tentei e não consegui. Então a crença dele limitou ele mais uma vez. Agora a gente fala inclusive de um profissional que já com experiência, né? O cara que já tem experiência, por algum motivo saiu, tá fora do mercado de trabalho, procurando voltar para o mercado de trabalho. Esse profissional ele ouve conversando com algumas pessoas, o que por sinal eu recomendo, né? Eu ajo dessa forma. As pessoas que normalmente ficam tentando me puxar para trás, que só colocam ali o negativismo, ficam tentando jogar água fria nos meus planos, eu deixo de dar ouvido para essas pessoas, porque eu sei que dali não vai sair nada que venha alimentar positivamente aquilo que eu estou desejando para minha vida. Então, esse profissional lá, experiente, já está fora do mercado de trabalho, está procurando uma nova oportunidade, tudo, conversa com um colega, aí o colega dele vira para ele e fala assim, mas na empresa A, na empresa B ou na empresa C, só entra quem tem indicação, quem alguém indica, né, o famoso quem indica que vai conseguir entrar. Ele pega e fala o quê? Poxa, então se só entra... Aí a crença limitante dele mesmo ali, né? Aquilo que ele vê, ele cria. Se ele está enxergando que daquela forma, aquela vaga ele só vai entrar mesmo um cara que está sendo indicado por alguém que trabalha lá. E como ele não é esse cara que está sendo indicado, ele não vai conseguir, ele acaba o quê? Acreditando naquilo, agindo de forma, vou mandar lá sem compromisso meu currículo, mas eu sei que não vou entrar mesmo. Aí o que acontece? De fato, ele não entra. Ele não trabalhou um planejamento adequado, né? Com uma clareza ali, onde você quer chegar, como que você quer chegar, de que forma a gente vai trabalhar isso aqui, fazer um plano com consistência. Não deu certo na primeira, melhora as estratégias e tenta mais uma vez. Não deu certo, aprende com o que precisa ser melhorado e tenta novamente até conseguir. Não, ele deixa a crença limitar as ações dele. Ele fala, vou mandar sem compromisso. Aí escreve um e-mail lá para o recrutador muito mal formulado, um currículo não está adequado àquela vaga que ele está querendo, né? E aí, de fato, ele não consegue. O que ele pensa? Ah lá, não disse? Só entra quem tem indicação, tá vendo lá? Ninguém me indicou, não consegui entrar. E isso acaba sendo o ciclo da realidade dele. Porque aquilo que a gente vê, pessoal, a gente cria. E aquilo que a gente cria, a gente tem o resultado daquelas ações que a gente toma. Então, por esse motivo, que qualquer um desses três níveis, com esse tipo de crença, é muito difícil que a gente consiga chegar naquele objetivo, naquele sonho que a gente tem. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Mudar a mentalidade. Não, peraí, se eu quero ser aquele cara lá, eu preciso o quê? Me enxergar como aquele cara, agir como se eu fosse aquele profissional lá, e então o que vai acontecer? Eu vou de fato ser aquele profissional que eu quero ser. É mais ou menos assim que a metodologia, né, o ciclo da realidade funciona, e de fato é dessa forma mesmo que a gente acaba agindo. Com consequência, os resultados das ações são exatamente aquilo que a gente enxergava acaba se tornando realidade, tá, pessoal? Então esse é o nosso vídeo aqui de hoje, espero que tenham gostado. É um vídeo para uma reflexão mesmo. Se você está agindo dessa forma, experimente mudar o olhar, se enxergar de outra forma, agir como aquela pessoa, né? Aquele profissional que você se vê sendo, e aí de fato o que vai acontecer? Você vai começar a ter os resultados daquilo que você quer ser. E eu espero que você consiga de fato. Até mais, até o próximo vídeo e um grande abraço.